Leia um Salmo 100 em casa. E aqui a gente vai meditar no Salmo 11. Irmãos, esse é um salmo de Davi. E é um salmo, mais um salmo de confiança em que o rei se refere a situações de perigo que ele estava enfrentando. Nós não sabemos especialmente qual situação Davi estava vivendo, mas como os irmãos sabem bem, a vida de Davi nunca foi muito fácil e ele teve que enfrentar muitas dificuldades antes mesmo de ser rei de Israel e após o seu reinado também. Salmo de número 11, o Senhor é forte refúgio, é o título sugerido aqui pela Sociedade Bíblica do Brasil. Acompanhe então a leitura do Salmo 11. Diz assim a Escritura: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus ele tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém, queridos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, te pedimos a tua orientação enquanto meditamos na tua palavra. Ajuda-nos na nossa concentração. Também te pedimos, Senhor querido, que o teu Espírito Santo, que inspirou a Sagrada Escritura, seja ele mesmo aquele que aplique-a aos nossos corações, de maneira que haja nesta noite consolação, edificação, transformação, também confrontação, Senhor, para que nós saiamos daqui melhores do que entramos, para que saiamos daqui transformados por tua graça, te amando mais, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há situações nas nossas vidas que podem nos levar a tomarmos as decisões mais fáceis e nós precisamos estar atentos a elas. Às vezes até que nos levam a querermos desistir dos propósitos e dos planos para os quais o Senhor nos dirigiu a vida toda. As tribulações, as perseguições têm este caráter de nos pressionarem de tal forma que podem nos levar a um tipo de fuga daquilo para o que Deus estabeleceu as nossas vidas, os nossos propósitos, os nossos sonhos que já foram determinados pelo Senhor. E às vezes nós somos tomados a querermos sair da nossa posição, do nosso caminho, do nosso propósito. Eu queria então, nesta noite, observando o Salmo de número 11, Salmo de Davi, pensar com os irmãos a respeito da importância de nós crermos num Deus soberano, num Deus que decreta todas as coisas e que a providência pertence a Ele é a providência sobre as nossas vidas, e um Deus que faz uma clara distinção entre o justo e o ímpio. E trabalhando este tema, se os irmãos lembram bem, a questão do justo e do ímpio é tratada no Salmo 1, mas em muitos outros salmos, nós também vemos, assim como este, claramente que Deus faz uma distinção entre o justo e o ímpio. É claro que nós sabemos que diante de Deus não há justo nenhum sequer, todos nós estamos perdidos e se fosse pela nossa própria justiça, nós estaríamos então condenados. Mas a que justo a Bíblia se refere aqui? Não é alguém que é perfeito e que não tem pecado, mas é aquele que ama a Deus e que anda nos seus caminhos.
Por isso que o Salmo 1 faz essa distinção claramente e diz que no final Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Essa é o Salmo 1 e talvez seja um dos temas que a maioria dos salmistas, inclusive aqueles salmos que não foram escritos por Davi, vão abordar. Deus faz uma clara separação entre o justo e o ímpio. Deus ama o seu povo, Deus conduz o seu povo, Deus firma o seu povo, mas Ele é aquele que transtorna o caminho dos ímpios. Para cada um, Ele tem um propósito conforme a sua soberana vontade. Bem, Davi começa então este salmo com uma frase curta e objetiva: no Senhor me refugio. Ponto final. O salmista poderia terminar aqui, poderia ser uma frase só o salmo, e poderia ser o título do salmo: no Senhor me refugio. Mas ele, claro, vai explicar o porquê ele precisa afirmar que a sua segurança, a sua fortaleza, o seu refúgio é o Senhor. Primeiro é importante nós entendermos a importância do termo refúgio, né? Porque nós não somos um país de guerra, nós somos um país muito pacífico já há muito tempo, e talvez aqui a gente não tenha tanta noção, principalmente no século XXI, né, do que seria um refúgio. Mas o refúgio era um lugar onde os militares, os soldados, até mesmo a população, poderia estar segura em meio a uma batalha, em meio a uma guerra. Quando a Bíblia diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nós nos lembramos dos fortes, né, que nós tivemos aqui. Alguns ainda sobrevivem, né, o Forte do Brum, o Forte Orange, né, e vários fortes que nós temos aqui, que nos lembram um período de muitas batalhas na nossa região. Um refúgio, então, era um lugar para onde as pessoas podem correr em tempo de dificuldade. O salmista, então, diz: é em Yahvé que eu procuro refúgio. Ele é quem me guarda, Ele é quem me protege, Ele é quem me sustenta. E aí vem o questionamento do salmista. Ele diz assim: como dizeis, pois, a minha alma foge como um pássaro para o teu monte? Essa é a típica pergunta retórica, quando a própria pergunta responde. É como se a pergunta não fosse uma pergunta, a pergunta já fosse uma resposta. Na verdade, o salmista, ele está dizendo assim: não adianta, não tem sentido vocês dizerem para mim, foge para as montanhas, porque armaram cilada contra você. Porque o meu refúgio não está nas montanhas, o meu refúgio não está num lugar. O meu refúgio é estar no Senhor, independentemente do local em que eu esteja. E, meus irmãos, esta foi uma realidade tão forte na vida do rei Davi, que o refúgio de Davi, por muitas vezes, foi o deserto. E o deserto não é um melhor lugar para se refugiar. Às vezes o salmista foi para a caverna, mas às vezes tinham locais em que Davi caminhava que claramente ele se tornava um alvo fácil daqueles que queriam matá-lo. E Davi diz assim: embora eu precise fugir para preservar a minha vida, não é aquele refúgio que me salva. O meu refúgio não é o monte tal, o meu refúgio não é a caverna tal, o meu refúgio é o Senhor. Por isso, a minha segurança está firmada nele. Ele é o meu forte refúgio em tempos de tribulação. E a quem Davi está se referindo aqui? Possivelmente, Davi estava trazendo este salmo, essa pergunta, né? Como dizeis, pois, a minha alma? Quem estava dizendo ao salmista? Talvez os seus amigos, aqueles que estavam ao seu redor e que queriam o seu bem, que queriam que Davi não fosse preso, não fosse encerrado num cárcere, ou mesmo não fosse morto. Davi diz assim: olha, eu não vou
seguir o conselho de vocês, eu não vou seguir essa orientação de vocês, porque ainda que esta orientação ela venha com boas intenções, a premissa não é correta, não é verdadeira. O meu refúgio não é a montanha, o meu refúgio não é o deserto, o meu refúgio não é a caverna de Adulão, o meu refúgio é o Senhor. Ele é o refúgio do seu povo, Ele é a segurança do seu povo. Meus irmãos, como Davi nos ensina com esse texto, a nós percebermos que os atalhos da vida, às vezes os locais que parecem nos trazer segurança, na verdade nada são. E o Senhor é quem é o sustento e o refúgio do seu povo. Às vezes nós somos tomados pela impressão de que a nossa segurança para, por exemplo, trazer o alimento à nossa mesa está no nosso trabalho, no nosso chefe, nos acordos que nós já amarramos, nos negócios que nós já firmamos. E às vezes nós somos levados, talvez até sem intenção, a percebermos, olha, ali vai ser um lugar que você vai se segurar, é aquilo ali que vai trazer o sustento à tua casa, vai trazer o pão à tua mesa. E, meus irmãos, esta é a mentalidade natural do ímpio. O ímpio acredita que o sustento dele vem pela força do seu próprio braço, pela sua expertise, pela sua maneira sábia de lidar com determinadas situações. E muitas destas coisas são fruto da graça comum de Deus. Deus concede aos homens inteligência, sabedoria para tomarem decisões. Essas coisas são boas, são válidas, mas ainda não são nelas que nós descansamos a nossa alma. Não são nelas que o nosso coração repousa. Não é na nossa habilidade, não é na nossa capacidade estratégica de planejar alguma coisa. Não é no nosso chefe, que talvez seja alguém poderoso. Não é em alguém que tenha muita condição financeira e ali eu posso me agarrar e me segurar. Não é numa nova proposta de trabalho. Essas coisas são boas e podem nos favorecer muito, mas a verdade é que a nossa segurança está no Senhor, Criador dos céus e da terra. É Ele quem é o refúgio do seu povo. E às vezes, irmãos, Deus nos tira da nossa zona de conforto exatamente para a gente entender que nós dependemos só dEle. Veja, possivelmente Davi aqui estava passando por um momento de tribulação em que ele precisava sair do palácio. Se ele tivesse já sendo rei, bem estabelecido num palácio, ele mesmo disse que estava confortavelmente num palácio, por isso ele queria construir um local para a Arca da Aliança. Ou talvez Davi estivesse, antes de ser rei, na casa de Saul como convidado, antes de Saul começar a persegui-lo, e tudo aquilo ali era local de segurança, era local de conforto, seja a casa do rei Saul, se esse salmo foi escrito antes de Davi ser rei, ou seja no palácio, onde ele estava bem estabelecido, tudo aquilo era um lugar que era a sua redoma, a sua zona de conforto. Mas quando vem a tribulação, Davi tem duas opções: ou ele foge como um pássaro para o monte e procura nos lugares altos o socorro, ou ele entende que independentemente de para onde ele for, ele encontrará refúgio, porque o Senhor é Deus fiel, presente, real e verdadeiro. Meus irmãos, o refúgio da igreja é Jesus. Jesus é o refúgio do povo de Deus. É nele que nós encontramos descanso. É nele que nós encontramos paz. Os montes, por mais que eles estivessem ao redor de Jerusalém, eles não eram capazes de proteger. Por isso o salmista diz: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. A verdade é que os montes, embora estrategicamente pudessem trazer a segurança militar, na verdade o grande refúgio de Israel é o Senhor nosso Deus. Ele é o refúgio da igreja. Meus queridos,
Aplique esse texto aqui à bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde o nosso coração e a nossa alma pode encontrar refúgio se não for em Jesus? Jesus é o refúgio para a alma cansada, para a alma que tem carregado fardo pesado. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Trazei sobre mim o vosso jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não foi exatamente pensando nisso que Agostinho disse assim: o meu coração só encontra descanso até que descanse em ti, Senhor. Ele é o descanso do coração aflito, do coração amargurado, do coração sem Deus, do coração cansado de fugir, procurando aquilo que lhe traz paz, aquilo que traz satisfação. Talvez nesta noite você tenha chegado aqui e o teu coração esteja como um pássaro a voar, procurando encontrar um lugar seguro em que possa repousar. Eu queria lembrar você que o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, diz o salmista. Eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. O altar do Senhor é o próprio Cristo. Jesus é o lugar em que a nossa alma pode repousar, em que nós podemos encontrar descanso, encontrar refúgio, encontrar consolação, encontrar a paz que muitas vezes nós estamos às portas batendo. Em nome de Jesus, se você ainda nesta noite não confiou em Jesus como teu único e suficiente Salvador, pare de voar como um pássaro sem destino. O teu coração precisa repousar na segurança daquele que é o refúgio de todo aquele que nele confia, Jesus de Nazaré. Quantas portas os homens batem, não é, meus irmãos? Quantas formas de tentar procurar felicidade. E o coração amargurado sai em busca e volta vazio, mais amargurado ainda. Porque a paz que o mundo oferece, irmãos, ela dura pouco tempo. A alegria deste mundo é como bolha de sabão, tem a beleza exterior, traz aquele encanto, mas é momentâneo, porque não tem durabilidade. Sabe, o meu coração e o seu coração só vai repousar verdadeira e plenamente em Jesus de Nazaré, porque nós fomos criados por Ele, e nós fomos criados para Ele. É por isso que há tanta angústia neste mundo, irmãos. É por isso que há tanta gente, infelizmente, até mesmo atentando contra a própria vida, contra a própria existência, de tanta amargura. Vêm os carnavais, vêm os arraiais da vida, as festas, as celebrações, as bebidas, as drogas e tantas outras coisas que os homens estão procurando para trazerem paz e calma às suas almas, e ao final de tudo os corações continuam vazios e sedentos, porque essa sede só é saciada na pessoa maravilhosa e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o refúgio do seu povo, Ele é o descanso da igreja. O verso 3 nos diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ou o que a pessoa que é justa, que busca servir a Deus, pode fazer quando a lei do Senhor é pervertida, quando não há mais o uso da lei, dos bons costumes, quando isso é desprezado, quando a lei do Senhor é esquecida? O que poderá fazer o justo? Essa é uma outra pergunta retórica. A resposta, ela vem no verso 4, diz assim:
O Senhor, vamos ler todos juntos, irmãos, o verso 4, vamos lá, numa só voz. O Senhor está no seu santo. Quando, irmãos, os homens, para ferirem os justos, para perseguirem os que amam a Deus, quebram todas as leis, quebram todos os fundamentos, vão a fundo no intento de envergonhar o povo de Deus. Que fazer diante dessa situação? Possivelmente, como o texto nos indica, por conta dessa ira contra o povo de Deus, perseguiam o rei Davi. Davi diz: o que fazer diante dessa situação? Então, ele mesmo responde: quando os homens perseguem o justo, quando os maus querem ferir os fundamentos que Deus mesmo estabeleceu, nós devemos nos lembrar que Deus está no seu santo templo. Irmãos, esta palavra afirmativa, o Senhor está no seu santo templo, ela é repetida várias vezes nas Escrituras, mas ela também foi repetida de maneira muito eficaz pelo Senhor em sua resposta ao profeta Abacuque, quando a injustiça reinava sobre a nação de Israel. E o profeta Abacuque diz: até quando, Senhor, tu verás o mal acontecendo e ficarás quieto? Até quando? Até quando? Até quando irão violar a tua lei? Até quando os homens vão te afrontar e tu ficarás em silêncio? Meus irmãos, vejam se isso não é semelhante ao que nós estamos vivendo nos nossos dias. Na verdade, é uma realidade dos nossos dias, mas tem sido uma realidade histórica que a igreja tem enfrentado. Os homens maus querem derrubar os fundamentos que Deus estabeleceu. Se não, vejamos, por exemplo, o levante contra as famílias. O levante contra as famílias. Alguns dizem que a vida imita a arte, outros dizem que a arte imita a vida. Mas há quantos anos, nas novelas que nós antigamente assistíamos muito, né? Nós, eu digo a população brasileira, porque há alguns anos nós não tínhamos outras opções, né? Então, o lazer do brasileiro era chegar em casa e ligar a televisão e assistir a novela das 6, das 7 e das 9, né? Que agora parece que é das 8, eu não sei mais. E ali a gente era ensinado, de alguma forma pela persistência, a coisas que nos horrorizavam, mas que continuavam entrando nos nossos lares, e até hoje entram em muitos lares, infelizmente. Ainda que as pessoas digam assim: não, isso não me contamina, mas é como você tomar veneno e dizer: eu não vou morrer. Essas coisas continuam contaminando. E às vezes só minando, né? Aos poucos. Mas veja que há muito tempo já se investe contra o casamento, fazendo com que as pessoas achem, por exemplo, o adultério, a traição, uma coisa bonita, ao ponto até de fazerem a gente vibrar e torcer para que o adultério dê certo, para que um casamento acabe. Não é? Você já percebeu isso? Há uma série de Netflix, né, de streaming, né? Eu não assisti, algumas pessoas assistiram La Casa de Papel, disseram para mim que chega uma hora que você fica torcendo pelos bandidos. É meio que aquela inversão que vai minando na nossa cabeça, ao ponto da gente achar que o mal é bem e o bem é mal. Vão destruindo os fundamentos. E quando se destroem os fundamentos, o que sobra? O que sobra? E nós ficamos assim, diante de tudo isso, perdidos. E muitas vezes a influência chega aos nossos lares. E a gente começa a se alegrar com coisas que não agradam a Deus. A lei de Deus vai sendo pervertida. Agora nós estamos vendo o incentivo das ideologias, a ideologia de gênero,
nós já estamos vendo promoção destas coisas, pessoas que já não dão boa noite a todos, dão a todos, a todas e a todos, né? E agora a gente está vendo isso entrando na igreja. Não se assuste. Tem alguns pastores que estão dando boa noite em três idiomas, né? Todos, todas e todes. E os fundamentos vão sendo destruídos. E quando se destrói os fundamentos, o que sobra? O que sobra? Essa é a palavra do salmista. Senhor, quando os fundamentos começam a ser destruídos, o que fazer? O que o justo pode fazer? Davi responde dizendo: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Irmãos, todas essas palavras aqui, olhos, pálpebras, nos fazem observar a mesma característica. Deus está vendo todas as coisas. E quando o salmista usa desse artifício literário, é apenas para dizer: ora, não há nada que Deus não esteja observando. Não há nada que Deus não esteja vendo, e haverá o dia que Ele vai se levantar do seu trono e pôr tudo à prova. Observe o verso 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Meus irmãos, embora a sociedade queira fazer do errado o certo e do certo o errado, Deus faz distinção. Deus faz distinção. Nós não precisamos descrer, muito pelo contrário, que Deus está ausente. Deus é um Deus presente. Ele governa todas as coisas. Muitas destas, irmãos, dentro do plano soberano de Deus, estão naquilo que a Bíblia chama de operação do mal. Deus vai deixando o homem se decair nas suas próprias concupiscências, nos seus próprios pecados, mas haverá o dia que Deus vai puxar o tapete e vai ficar claro para todos o justo e o ímpio, o certo e o errado. É por isso, irmãos, que nós não precisamos nos desesperar em fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Haverá o dia que Deus mesmo mostrará a distinção que Ele faz entre o justo e o ímpio. Ainda que os homens queiram misturar tudo, ainda que os homens queiram destruir os fundamentos, Deus fará justiça no seu devido tempo. Eu estava esta semana, depois das reuniões da igreja, cultos e tal, ao chegar em casa, eu liguei a televisão, acho que na segunda-feira, e vi um programa da Bandeirantes, da Max, na verdade, né, em parceria com a Bandeirantes, chamado Pacto Brutal. Não sei se vocês assistiram essa série, uma sériezinha, um documentário, que conta a história do assassinato de Daniela Pérez. Os mais jovens talvez não lembrem, né? Foi algo que aconteceu nos anos 90, se não me falha a memória, 96, alguma coisa assim, 95. Daniela Pérez era uma jovem atriz, muito bonita, recém-casada com o ator Raul Gazola, né? E ela estava fazendo uma novela das 9, a personagem dela era uma das personagens principais, com muitas possibilidades, né? Pelo fato dela ser uma boa atriz, dançarina, uma jovem muito bonita, e ter uma mãe muito influente, com grandes possibilidades de avançar na carreira artística. E a sua vida foi ceifada de forma muito cruel por um companheiro de trabalho, né, chamado Guilherme de Pádua. Ele se tornou também muito conhecido, junto com a sua esposa, Paula Tomás.
assassinaram Daniela Pérez num ritual muito macabro, assim, com requintes de doentias, assim, de muita malignidade. Foi algo que marcou o Brasil. A maioria dos irmãos aqui certamente lembra, né? Foi algo assim muito chocante. Lembro mais uma vez aos mais jovens que talvez vocês não tenham noção do que era a televisão nos anos 90. Era a forma principal assim de nós recebermos as notícias, o entretenimento, tal. Então estava todo mundo muito ligado naquilo ali. E após o assassinato, Glória Pérez saiu pelo Brasil junto com outros artistas para buscar assinaturas, porque naquele período crimes de homicídio daquela forma ainda não eram considerados hediondos, então havia uma possibilidade da condenação ser uma condenação muito baixa, tal. E ela conseguiu, no último dia do prazo lá do Congresso, levar um monte de assinaturas, assim, milhões de assinaturas que foram angariadas, né, no Brasil todo, e aquilo marcou o país. Foi algo muito curioso e interessante, né, num período que não se tinha internet, a comunicação era muito ineficiente ainda, comparada aos nossos dias. E o clamor daquela mãe, que era um clamor muito justo, era por amor à vida. Por amor à vida. A vida é o bem mais precioso que nós temos. E quando num país, crime de assassinato, crime de homicídio, alguém consegue sair da prisão com 6 anos de cadeia, é algo assim que é chocante, porque se a vida é o bem mais precioso e é tratada com desprezo desta forma, imagine então os outros crimes. E aí nós sabemos bem que a criminalidade é fruto da maldade humana, mas o combustível da criminalidade é a impunidade. Os juízes naquele período condenaram, e um pouco mais de 6 anos, Guilherme de Pádua recebeu a absolvição e estava nas ruas, na mesma cidade em que ele matou Daniela Pérez. Você imagina o que é isso para uma mãe? E ainda, para deixar a coisa mais terrível, virou pastor. Virou pastor. E aquilo chocou o mundo evangélico, chocou a sociedade, e foi algo assim muito terrível para o país, para a imagem também dos cristãos naqueles dias. Meus irmãos, infelizmente, parte daqueles artistas que defenderam a causa de Daniela Pérez, pedindo para que as penas para homicídio fossem mais duras, parte desse grupo defende o aborto hoje. A pergunta é: destruídos os fundamentos, o que é que sobra? Se a vida é o bem mais precioso, não importa se é de uma jovem com 22 anos, filha de uma artista, ou se é de uma criança, filha de uma pessoa simples da periferia, a vida humana é o bem mais precioso do mundo. E quando nós vemos, irmãos, na nossa sociedade, os nossos juízes defendendo bandidos ao invés de defenderem policiais, quando o errado passa a ser certo, quando nós temos um presidente da República condenado em 3 instâncias, assumindo o poder no nosso país, nós perguntamos: Senhor, os fundamentos estão destruídos. Quando nós vemos a emissora de televisão que recebe mais recursos no nosso país, a Rede Globo, lamentar o fato do novo presidente dos Estados Unidos não dar mais dinheiro para clínicas de aborto, porque, segundo eles, está tirando o direito das mulheres de abortarem. E as crianças abortadas, será que não tem mulheres lá também? Ou meninas não são mulheres? Quando nós vemos essas coisas acontecendo, irmãos, é aquela história do poste fazendo xixi no cachorro, né? É a coisa invertida. A nossa mente começa, como dizem os jovens, né, a bugar, a entrar em parafuso. A gente fica pensando assim: o que é que vai ser? O que será? Como vai ser daqui para frente? Se a coisa está invertida.
ao ponto de que o que é verdade passa a ser mentira e o que é mentira passa a ser verdade. Agora nós podemos levar nossas filhas e num banheiro de shopping ter um marmanjo lá com um pênis para o lado de fora no banheiro. Você já imaginou um negócio desse? Dizendo que é mulher que tem o direito de entrar lá no banheiro e que estão as nossas meninas. Você já imaginou um negócio desse? Você que é pai, você que é mãe, você que é avó. A coisa está invertida. A coisa trocou de lado. Os fundamentos estão sendo destruídos. O que será? Irmãos, Deus faz distinção. A minha pergunta nesta noite é: de que lado você está? De que lado você está? Eu não estou perguntando lado político não, tá? Estou perguntando se você é de Lula, de Bolsonaro, da direita, da esquerda. Eu estou perguntando se você é do Senhor ou você é do diabo. Porque não tem meio termo. Não tem em cima do muro. O muro, você sabe bem de quem é. O muro é do diabo. Ou a gente se posiciona para o que é justo e o que é errado, ou a gente está aprisionado no poder de Satanás. E eu digo mais. Observe o que diz o verso 6. Deus não apenas põe à prova o justo e o ímpio, mas no verso 6 o texto nos diz que ele fará chover sobre os perversos, mas não é essa chuva que caiu aqui não. São brasas de fogo e enxofre. Você lembra bem o que é isso, né? Fogo e enxofre. É inferno. E vento abrasador será a parte do seu cálice. Para o ímpio, o cálice vai ser vento abrasador. Sabe por quê, irmãos? O verso 7 nos diz: porque o Senhor é justo, o Senhor ama a justiça. Deus não é injusto. Nós não confiamos, ou pelo menos eu não confio no judiciário brasileiro, mas eu confio no juiz de toda a terra. Eu confio no Senhor dos céus e da terra. Ele não falha, ele não é garantista, ele não troca o errado dizendo que é certo. Deus é justo e ele vai se levantar, e haverá o dia que ele vai se levantar como justo juiz. Jesus não vai vir mais nesse mundo, irmãos, para manifestar graça e bondade e misericórdia, para proclamar a salvação. Isso ele já fez. A segunda vinda do nosso Salvador vai ser como justo juiz. A sua graça ele vai revelar à sua igreja. Mas aqueles que estão no caminho da impiedade estarão diante do Senhor como um reto e justo juiz, e a sua ira não poderá ser aplacada, pois a única forma da ira de Deus ser aplacada é em Cristo Jesus. Cristo Jesus foi aquele que aplacou a ira de Deus para todo aquele que nele crê. Hoje é o dia de você estar do lado certo. Hoje é o dia de você crer no Senhor. Hoje é o dia de você confiar no Senhor. Hoje é o dia de você entregar a sua vida ao Senhor. Hoje é o momento. Por isso a Escritura diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. E digo mais, você não sabe o dia de amanhã. A sua saúde pode estar em dia, os teus exames podem estar em dia, e eu aqui não estou fazendo ameaça de morte para ninguém, porque eu posso ir antes de você, talvez nem terminar essa pregação. Eu não estou preocupado com isso. Se o Senhor me levar agora, eu sou o homem mais feliz do mundo, e quem chorar eu volto para puxar o pé. Não chore não. E quem tentar me trazer de volta, eu vou assombrar de noite, viu? Sabe por quê, meus irmãos? O texto nos diz que aqueles que creem no Senhor contemplarão a face dele. E, meus irmãos, quem contempla a face do Senhor não quer ver outra coisa não. Você está achando que esse mundo aqui é bonito, é? Pense num lugar mais bonito que você já viu nesse mundo. Fernando de Noronha, Gramado, as cataratas do Iguaçu, seja lá o lugar que você achar mais bonito. Nada disso é 0,5% da beleza de Jesus. Jesus é a pessoa mais bela desse mundo. Quando você contemplar a face de Jesus, eu e você, os salvos, os eleitos do Senhor, nós não vamos querer ver outra coisa.
Tem gente que pensa que o céu é um lugar legal, porque vai ter rua de ouro, mar de cristal. Isso é apenas expressões, irmãos, que denotam a grandeza do lugar. Mas sabe o que é que João diz? Que quem estará conosco é o próprio Cristo, e nós o veremos face a face. A maior beleza do céu não é o céu. A maior beleza da nova terra não é a nova terra. É o dono dela, o Salvador de toda a terra. Nós vamos olhar para Jesus, irmãos, e vamos estar eternamente apaixonados por Ele. E não há coisa mais maravilhosa do que isso. E você se encantando com a beleza desse mundo, aterriza, cai na real. Essa noite eu quero que o Senhor traga desilusão à tua mente. Você precisa parar de estar iludido. As coisas mais gostosas deste mundo não é o que a gastronomia pode trazer. Os prazeres mais maravilhosos deste mundo não é o que o sexo ou qualquer outra coisa que você possa achar maravilhoso pode trazer. A maior de todas as glórias é estar na presença do Senhor. A Escritura diz: na presença do Senhor há plenitude de alegria e há delícias perpetuamente. Não há coisa mais deliciosa do que estar na presença de Jesus. Mas isso só acontecerá àqueles que confiam inteiramente suas vidas ao Senhor. Aqueles que não confiam, o fim é fogo abrasador e enxofre. Em nome de Jesus eu conclamo a você refletir a respeito da tua alma. Porque de nada adianta a prosperidade deste mundo, ela é vã. No seu caixão só vai você, mas a tua alma você vai apresentar a Deus no dia do juízo. E a pergunta é: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para onde vai? Deus faz distinção, irmãos, entre o justo e o ímpio. É por isso que a Escritura diz: por que dizes a minha alma, foge? E talvez você esteja ouvindo muitas vozes falar ao teu coração: foge para procurar a tua paz, vai procurar a tua alegria. Não é isso que o mundo diz? Viva a vida, carpe diem, né? Aproveite o dia. A filosofia dos epicureus e dos estoicos continua valendo nos nossos dias. Viva a vida desenfreadamente, viva a vida, curta, aproveite, porque você não sabe o dia de amanhã. Aproveite tudo hoje, é o que o mundo diz: faça tudo. Sabe o que é que Salomão diz? Saiba que de todas as coisas o Senhor te pedirá contas. Por isso, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos nos quais dirás: nele não tenho mais prazer. Não adianta a nossa alma tentar fugir para qualquer outra coisa. O nosso refúgio está no Senhor, só nele a gente encontra descanso, só nele a gente encontra paz. Deixa eu falar ao seu coração, você que crê no Senhor, confia no Senhor, já entregou a sua vida ao Senhor. Quando as asas da tua alma, do teu coração, quiserem bater para qualquer outro lugar, corta as asas, corta. Seja radical com tudo aquilo que quer te afastar da presença do Senhor. Comece a observar e parar de ouvir ou dar ouvidos à voz do teu próprio coração, as vozes que estão ao teu redor, que querem te tirar do teu propósito, daquilo que Deus estabeleceu para você. É muito fácil dizer assim: por que você não vai fazer alguma coisa que seja mais lucrativa? Por que você não vai procurar algo que te promova mais prazer? Nessas horas onde muitas vozes falam aos nossos ouvidos e aos nossos corações, nós precisamos parar, calar e ouvir a voz do Senhor, que diz: eu sou o teu refúgio. Me procura, descansa em mim, repousa o teu coração em mim, e você encontrará descanso para a tua alma. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Baixe a sua fronte por mais algum instante. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos nesta noite reconhecer que não há outro refúgio senão o Senhor.
Não, a nossa alma não vai fugir, Senhor, para as montanhas ou qualquer outro lugar que pareça ser seguro. Senhor, a nossa confiança está em Ti. Tu és o Criador do céu e da terra. Ó Deus, nós não vamos ouvir o conselho dos ímpios. Nós não vamos nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós não vamos andar conforme a vontade do nosso próprio coração. Nós não vamos caminhar segundo as sugestões de Satanás. Nós não vamos seguir as vozes dos homens que querem nos apresentar tantas opções de segurança e de paz. Nós queremos ouvir a voz do Senhor por meio da Tua palavra, que nos diz: eu sou o refúgio do meu povo. Senhor, haverá o dia, Pai, que Tu farás distinção entre aqueles que Te amam e entre aqueles que não Te amam. Ó Senhor, se há nosso meio, ouvindo esta mensagem através da transmissão, algum coração, Pai, que ainda não foi alcançado por Tua graça e ainda está amarrado às vozes deste mundo, à voz do seu próprio coração, que nesta noite, Senhor, pelo poder da Tua palavra, todas as cadeias possam ser quebradas, Senhor, todas as amarras do diabo possam ser repreendidas em nome de Jesus, de sorte que essa alma cansada, embora não se reconhecendo cansada, possa perceber, Senhor, que não há descanso que não seja em Ti. Ó Senhor, quanto a nós, que temos o Senhor como soberano das nossas vidas, ó Senhor, que as vozes que ainda querem falar sejam caladas em nome de Jesus, e apenas a Tua voz seja ouvida. A Tua voz que hoje nos diz: vem descansar em meus braços, vem se refugiar em mim. Não se refugie nas Tuas próprias estratégias, não te refugie nas Tuas próprias intenções. O Senhor é o refúgio seguro do seu povo, o Salvador do seu ungido. O Senhor guardará a nossa alma para sempre. Ó Deus, nós não temeremos, pois Tu és conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. O Senhor é o Deus fiel, vivo e presente. Que o nosso coração repouse em Ti, Senhor, e que no momento certo, no momento do Senhor, haverá uma grave distinção entre os justos e os ímpios. Que possamos ser encontrados, Senhor, e certamente o seremos, entre aqueles que Te amam e Te adoram em espírito e em verdade. E, Senhor, nós iremos contemplar a Tua face. Isso não tem preço. Nós iremos ver bendito o rosto do Teu Filho Jesus. Vamos enxergar a beleza dele. Vamos poder, Senhor, nos aproximar do Teu Filho. E eternamente haverá gozo em nosso coração. Nós não iremos precisar de absolutamente mais nada. Nós precisaremos só olhar para Ti, contemplar a Tua face e viver na Tua presença eternamente. Ó Deus, que esta graça, ela alcance a nossa vida, de tal forma, Senhor, que no momento em que o nosso corpo descansar, voltar ao pó, nós possamos ter esse momento como um dos momentos felizes da nossa vida, onde nós aguardaremos apenas a ressurreição para estarmos eternamente contigo. Senhor amado, traz de volta aqueles que são Teus. Age, Senhor, com urgência na vida dos filhos dos Teus servos, das esposas que estão afastadas dos Teus caminhos, dos maridos que ainda resistem à Tua palavra, nos filhos que ainda estão rebeldes, nos pais, Senhor, que ainda não reconhecem ao Senhor como único e suficiente Salvador, nos netos, Senhor, que talvez, Senhor, estão distantes da Tua presença. Pai, age em nossas famílias, Deus, traz para os Teus caminhos, para o caminho da justiça e da retidão, para que eles possam também contemplar a Tua face na eternidade. Te pedimos que a Tua bênção seja sobre o Teu povo, em nome de Jesus, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano e maravilhoso Pai, a comunhão, o poder
e as doces consolações do Espírito seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém, queridos. Podem sentar.